Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula, nosso segundo encontro aqui da disciplina de controle multivariável. Vamos relembrar, né, nosso último encontro nós estávamos falando sobre as variáveis de estados e as matrizes de estados, né? Partimos aqui desse levantamento do que foi passado na última aula, onde nós mostramos que a equação de estado, composta de x uma linha de t igual a xt mais bu de t, e a equação de saída y de t igual a cxt mais eu de t, né? Onde nós temos x sendo o vetor de estado, matriz coluna, x uma linha derivado do vetor de estado em relação ao tempo, y conjunto de sinais de saída, a matriz dinâmica do sistema, b a matriz... Só um segundo... Tá. B é a matriz de entrada e C é a matriz de resposta saída e D é a matriz de transmissão quando possui, né? Nós estávamos passando os exercícios. Acredito que nós tenhamos parado no exercício 4, que é o circuito eletrônico, é o circuito RCL, né? Então, diz aqui o exemplo. Dado o circuito elétrico da figura, obtém uma representação no espaço de estados com a saída, seja corrente através do resistor, né? Então, ele quer analisar esse sistema com mais de uma variável de estado, na qual a saída que ele quer para modelagem em forma de matriz vai ser a corrente através do resistor, né? Então nós vamos montar uma representação matemática onde nos diz que nesse modelo matemático nós vamos trabalhar com as variáveis de estado que o exercício vai pedir, lembrando que pode ser outras, pode ser mais, aqui vai trabalhar só com duas variáveis de estado, e nesse modelo matemático, nessa forma de representação, a saída dele vai ser corrente através do resistor, tá? Então, o primeiro passo é montar as equações que definem o sistema. Veja bem, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos fazer a modelagem matemática, que eu digo sempre que é o passo mais complicado para você realmente conseguir utilizar os aprendizados dessa disciplina na prática, tá? Aqui é o circuito eletrônico, né, que acaba deixando um pouco mais simples, porque é algo que é recorrente à vista de vocês desse conteúdo, mas existem situações um pouco mais complexas. Então, a modelagem desse sistema, que é um sistema de duas malhas, nos diz que IC é igual a capacitância vezes a derivada da tensão do capacitor em relação ao tempo. V uma linha C é igual a corrente do capacitor sobre a capacitância, VL é igual a indutância vezes a derivada da corrente no indutor em relação ao tempo, a corrente L é igual a tensão vezes L sobre L. Seria a tensão no indutor, né, sobre a indutância. Então, essas variáveis de estado que o exercício nos propõe, que é a corrente no indutor e a tensão no capacitor, nós vamos chamar de x1, a tensão no capacitor, x2, a corrente no indutor, sendo x'1, né, V uma linha C, x uma linha 2 e uma linha L, né, que basicamente é derivada da tensão no capacitor, derivada da corrente no indutor. A nossa equação de saída fica sendo IR igual, VC sobre R, né? Corrente no resistor é igual a tensão do capacitor dividido pela resistência. Dando continuidade, fazendo a modelagem desses sistemas, nós temos lá que V uma linha C é igual a corrente no capacitor sobre a capacitância, que é igual a corrente no indutor menos a corrente no resistor dividido pela capacitância, tá?
Então, para facilitar nossos cálculos, nós dizemos que ele é igual, separando ali a capacitância, separando ali as frações, temos que a corrente no indutor sobre a capacitância menos a corrente no resistor sobre a capacitância, tá? Que é igual a corrente no indutor sobre a capacitância menos a tensão vezes capacitor sobre a resistência no capacitor, porque a corrente R, corrente no resistor, é igual a tensão dividido pela resistência, né? Igual já foi mostrado ali na nossa equação de saída, né? Então, apenas algumas substituições para ficar um pouco mais fácil ali na frente na hora de demonstrar isso, ok? Então, nós sabemos que V, uma linha C, é igual IL sobre C menos VC sobre RC, né? E nós já tínhamos chamado ali VC de x1 e IL de x2, certo? Então nós fazemos a substituição. Então nós temos definido que V, uma linha C, é igual a x2 sobre C menos x1 sobre R vezes C, tá? A partir disso, você tem a definição da equação dessa variável de estado, né? A definição da tensão em cima do capacitor. Então, partimos para a outra variável de estado, que é a corrente no indutor, né? Que é igual a tensão no indutor dividido pela indutância, igual a V menos VC sobre L, né? Que é tensão de entrada menos tensão no capacitor dividido pela indutância, que é igual a V sobre L menos VC sobre L, né? Então, e uma linha L é igual a V sobre L menos x1 sobre L. Porque lá no passo anterior, lembra, nós chamamos VC de x1, né? Então, nós fazemos a substituição aqui. Então, nós temos essas duas equações que definem as duas variáveis de estado que o exercício propôs a demonstrar. Que é V uma linha C igual a x2 sobre C menos x1 sobre RC e L, perdão. E uma linha L é igual a V sobre L menos x1 sobre L, tá? Modelando matematicamente, nós chegamos nessas representações, tá? Então, por se tratar de uma matriz com duas variáveis de estado, porque o exercício propôs a representar esse sistema através do olhar em cima de duas variáveis de estado, tá? Ele propôs montar essa matriz de estado através de ver essa relação, de mostrar como essa relação das duas variáveis de estado, tendo como equação de saída a corrente no resistor, tá? Como são duas variáveis de estado, né, temos uma matriz 2 por 2, tá? Ela vai ser inicialmente a matriz coluna, né, com dois elementos, e a matriz A, que demonstra a dinâmica do nosso sistema, matriz 2 por 2. Então, se olharmos ali no slide, nós temos que x uma linha T, né, é igual a V uma linha C e uma linha L, né, que a tensão do capacitor é corrente no indutor, são as variáveis de estado, que é igual, daí apenas para a questão de representação, tá? É x uma linha 1, x uma linha 2, que é igual a V uma linha C e uma linha L, tá? É só uma questão de representação aqui. Passamos os valores da equação para a matriz A, tá? Então, nós tínhamos definido a matriz, as equações que definem a matriz A, né, a dinâmica dessas variáveis de estado, como V uma linha C é igual a x2 sobre C menos x1 sobre RC, e I uma linha L é igual a V sobre L menos x1 sobre L, né? Então, nós passamos esses valores para a matriz A, né? Como ela multiplica a matriz coluna x1 e x2, né? Então, ali na hora de você substituir o valor dentro da matriz A, você vai tirar o x, vai deixar apenas 1, porque ele multiplica o x, tá? Então, ficamos com x uma linha 1, que é a derivada da tensão no capacitor, é igual a menos 1 sobre RC no primeiro elemento, e 1 sobre C no segundo elemento, né? Vezes x1 e x2, matriz coluna. E x uma linha 2 é igual a menos 1 sobre L no primeiro elemento, 0 no segundo elemento, multiplicando a matriz x1, x2, matriz coluna, que faz a multiplicação da matriz A, tá?
faço observar que na modelagem da equação da matriz, você pode observar que quando nós estamos falando da corrente no indutor, ele não tem um valor que ele é substituído por x1, x2, certo? Porque ele não tem um valor ali na equação, quando chega no modelo final dele, que ele não é nem a tensão do capacitor, nem a corrente no indutor, né? É o valor de VL. Por quê? Porque esse valor é um valor de entrada para essa equação, tá? Então ele passa para a matriz B, que é a matriz de entrada do sistema, tá? Equação de saída, né, é igual a Y é igual a Fc sobre R, tensão no capacitor dividido pela resistência. Que nós fazemos apenas a substituição, né? Como ele vai multiplicar também a matriz coluna x1 e x2, lembrando que x1 é Vc, então fica sobre 1 sobre R no primeiro elemento e 0 no segundo elemento, tá? E a partir disso você tem toda uma representação de um circuito RCL através de matrizes de estado, tá? Bem manipulado, trabalhando com ele, da mesma forma que você trabalha modelos matemáticos de circuitos eletrônicos, você consegue também achar valores que faltam em seu sistema através de matrizes de estado, tá? Uma corrente que você precisa achar, uma tensão que você precisa conseguir, tá? Você apenas daí vai substituir os valores que é necessário dentro da matriz. Mas a modelagem, a representação desse sistema através de duas variáveis de estado segue o seguinte modelo, ok? Podemos, se vocês acharem necessário, abordar mais uma vez esse mesmo exercício. Também não tem problema. Tem tempo dentro das nossas aulas para que seja feito uma recapitulação de algum exercício que pode ter mais alguma dificuldade, tá? Então, o exercício 5, ele nos diz que para um sistema representando pelas equações diferenciais, onde 4 vezes dy cubo sobre dx ao cubo, mais 28 vezes dy ao quadrado sobre dx ao quadrado, mais 12 dy sobre dx, mais 4y igual a 20 u de t, tá? Então, essa equação, ela representa um sistema qualquer, né? E nos diz que tem o valor de 20 na nossa entrada, tá, do sistema. Então, aqui ele nos dá algumas opções, qual a forma matricial das variáveis de estados da equação. Então, ele quer saber qual a forma matricial que representa essa mesma equação matemática, tá? Então, começamos lá, primeiro expressamos a equação que o próprio exercício nos fornece, né? 4dy ao cubo sobre dx ao cubo mais 28dy ao quadrado sobre dx ao quadrado mais 12 vezes dy sobre dx mais 4y igual a 20u. Primeiro passo, chamamos x1, x2, x3, né? x1 é igual a y, x2 é igual a dy dt, x3 é igual a d ao quadrado y dt, tá? Sabemos que é x uma linha, né, que é igual a x2, sabemos que x duas linhas é igual a x3. Vocês lembram que esse passo nós fizemos na última aula? Aqui está um pouco mais direto. Então, nós não sabemos quem é o x uma linha 3. Então, pegamos toda a equação matemática, isolamos o x, né, após a substituição, para termos a equação que define ele, né? Então, nós temos lá 4x uma linha 3, mais 28x3, mais 12x2, mais 4x1 igual a 20t. Basicamente, substituímos os y por x, tá? Então, nós isolamos daí x uma linha 3 é igual a menos 1x1, menos 3x2, menos 7x3, mais 5u de t. Então, dando continuidade, como x uma linha 1 é igual a x2, x uma linha 2 é igual a x3, né? Nós não temos x uma linha 3, conforme os exercícios anteriores, segue o mesmo modelo padrão. Então, x uma linha 3 fica sendo menos 1x1, menos 3x2, menos 7x3, mais 5 de t, né? Então, nós vamos apenas isolar x uma linha 3 e vai ser os valores presentes na própria equação, né? Lembrando que, neste caso, temos a entrada 5u, que é o valor de entrada do sistema, tá? A partir disso que você tem x uma linha 1, x uma linha 2, x uma linha 3, você vai passar para matrizes de estado, tá? Seguindo aquele modelo padrão que nós havíamos visto, né? Onde nós colocamos lá na primeira linha da matriz A 0, 1, 0, na segunda linha 0, 0, 1, na terceira linha menos 1, menos 3, menos 7.
E na matriz B, nós temos só 5 no último valor, 0, 0 nos dois primeiros valores da matriz coluna. Porque o 5, que é o valor de entrada, vai ter somente no x uma linha 3, né? Tá? Então, fica esse a resposta, e ele é a opção, menos 1, menos 3, menos 7, é a opção B. Tá? É a opção B do exercício, a resposta correta, ok? O que eu digo para vocês é o seguinte: pega esses exercícios e tentem fazer eles, tá? Porque fazendo eles repetidamente, várias vezes, vocês acabam tendo um entendimento melhor de como montar essas matrizes, tá? Somente com prática mesmo, nesse caso. Até o momento do envio dessa aula, esses slides já vão estar disponibilizados para vocês, tá? Pegue esse exercício, refaça, porque ele é a base de muitos exercícios que vai cair para vocês nas atividades, tá? Segue sempre esses modelos, ok? Então eu vou encerrar por aqui esse conteúdo, mas como ele é o conteúdo base de toda a disciplina, é um conteúdo que eu vou estar sempre visitando novamente, posso estar tirando dúvidas, refazendo esses exercícios, ok? Agora nós vamos começar o conteúdo da unidade 2. Bem, este material que vai ser disponibilizado para vocês começa com uma pequena revisão sobre determinantes, sarros e Laplace, tá? O conteúdo matemático, a base matemática para essa disciplina, basicamente é matrizes, tá? Aquele mesmo conceito, aquela mesma ideia de facilitar os cálculos, uma visão como um todo, não uma visão de trabalhar uma variável separadamente, a gente utiliza matrizes, né? Sendo assim, toda a matemática que envolve matrizes, nós acabamos absorvendo ela para o conteúdo dessa disciplina, tá? Então, só uma revisão bem rápida, né? Determinante. Para achar determinante, a gente multiplica diagonal e diminuímos um pelo outro, né? A multiplicação, primeiro, da esquerda na diagonal, né? Indo, caminhando para a direita, e depois começando na direita, em diagonal, caminhando para a esquerda, diminuindo um valor pelo outro. Está bem claro aqui no slide, né? A11 vezes A22 menos A21 vezes A12, tá? Isso para achar o determinante. Nós podemos também achar o determinante através do método de Sarros, né? Que nós, normalmente aplicado para a matriz 3×3, nós replicamos as duas primeiras colunas e fazemos o mesmo modelo de cálculo, né? Onde multiplicamos na forma diagonal, da esquerda caminhando para a direita, e depois multiplicamos na diagonal, da direita voltando para a esquerda, né? E diminuímos um valor pelo outro, somado os valores de cada multiplicação, né? No caso ali, nós temos ali a primeira coluna, A11, 21, 31, ela é repetida na quarta coluna, né? Assim como a segunda coluna, A12, A22, A32, é repetida na quinta coluna. Você faz a multiplicação e diminui um valor pelo outro, né? Então, A11 é 22 é 33, mais A12 é 23, 31, mais A21, A13 é 32. Seria as três diagonais, né, sendo multiplicada elemento por elemento. Menos a multiplicação das outras três diagonais voltando, e assim você vai ter o valor de Sarros. Veja bem, ela é aplicada para matriz 3×3, tá? Daí temos Laplace, que para o cálculo de Laplace vamos pegar como exemplo uma matriz 4×4, você vai escolher uma coluna ou linha para retirar dessa matriz, tá? No nosso caso ali nós escolhemos 2, 0, 1, 0, que seria a primeira coluna. Veja bem, então seriam os valores que vai multiplicar os cofatores, né? Então nós teríamos lá 2 vezes C11, mais 0 vezes C12, mais 1 C31, mais 0 vezes C41. Observe que sempre escolhemos as colunas que têm um valor mais próximo de zero para facilitar o cálculo, né? Então, a partir disso você vai remontar
essas 4 matrizes, né? De forma que, se nosso cálculo de cofatores possui 4 elementos, então nós vamos ter que montar 4 matrizes, onde nós colocamos lá, como exemplo, o C11 é igual a menos 1 elevado aos valores de C, no caso seria 1 mais 1, vezes a matriz sem a primeira coluna e a primeira linha, remontada através de sarros para achar o determinante, tá? Então você vai fazer esse cálculo, onde C11 é igual a menos 1 elevado aos valores cofatórios, no caso C1 mais 1, vezes o determinante dessa matriz, que é a matriz montada sem a primeira coluna e a primeira linha. Tá? No caso de C31, é um outro exemplo, você vai tirar ali a primeira coluna, né, e a terceira linha, e no caso vai ser menos 1 elevado aos valores cofatores somados, então seria 3 mais 1, vezes a matriz sem a primeira coluna e a terceira linha. Tá? A partir disso, que você já tem os cálculos dos valores, você volta lá nos cofatores, como no C12 e o C41, ou o C12 e o C41, tem os valores de zero multiplicando, a gente não precisa calcular, somente seria os cálculos do C11 e do C31, somados você acha o valor que você está procurando. Uma pequena revisão, bem básica, se alguém tiver alguma dúvida, o material na internet é infinito sobre esse assunto, tá? E só venho dizer para vocês que é um assunto que vai ser bastante recorrente a utilização de matrizes aqui nessa disciplina. Tá? Então, agora sim, entrando no assunto da unidade 2 do livro de vocês, controlabilidade, observabilidade e formas canônicas. Então, o que é o conceito de controlabilidade, o que é o conceito de observabilidade e o que é o conceito de formas canônicas. Tá? Então, vamos lá pela definição teórica dela. Hein? Controlabilidade, podemos considerar um sistema como controlável se de alguma forma, através de um vetor na qual não existe uma limitação, pudermos passar qualquer estado para outro estado em um período de tempo finito. Para definirmos se o sistema é controlável, se aplica o teste de controlabilidade. Tendo a matriz MC, podemos considerar controlável MC igual a N. O posto de uma matriz pode ser dado pelo número de linhas independente de M, pelo número de colunas linearmente de M. Então, em um sistema, quando você vai representar ele de uma forma multivariável, ele nos diz se ele é controlável se você vai ser capaz de controlar todas as variáveis deste sistema. Tá? Existe também um conceito teórico de parcialmente controlável, por exemplo, às vezes você não consegue controlar uma ou outra variável, mas você consegue exercer certo determinado controle no sistema. Tá? Para isso, existe um teste chamado teste de controlabilidade, na qual você pode prever se seu sistema é ou não controlável. Okay? Então, ele nos diz aqui que o posto de uma matriz pode ser dado pelo número de linhas independentes de M e pelo número de colunas linearmente de M. Né? Então, tendo uma matriz, vamos considerar aqui um exemplo 3 por 3, onde nós temos ali nossa matriz A, né, representando a dinâmica do sistema, e a matriz B, representando a entrada nesse sistema. A matriz de controlabilidade vai ser montada seguindo a seguinte regra. Uma matriz 3 por 3, a gente vai ter MC igual à primeira coluna dessa matriz de controlabilidade igual a B, a segunda coluna é igual a vezes B, e a terceira coluna vai ser A elevado a N menos 1 vezes B. N é o número da matriz, tá? Então, nesse caso, tem uma matriz 3 por 3, então teremos nossa terceira coluna da matriz de controlabilidade, que é a matriz que você vai montar para exercer esse controle, para saber se você vai conseguir controlar esse sistema como A ao quadrado vezes B, tá? Se fosse uma matriz 4 por 4, então a nossa primeira coluna seria B, nossa segunda coluna seria A vezes B, nossa terceira coluna seria A ao quadrado vezes B, nossa quarta coluna seria A ao cubo vezes B, tá? Então, nesse caso, né, como você pode ver no slide, sendo B, então a nossa primeira coluna, o exercício já nos oferece. Depois nós temos a matriz A, e para calcularmos a segunda coluna, teremos a matriz A vezes B. Tá? Para calcular a terceira coluna, primeiro precisamos calcular A ao quadrado, né? E depois disso multiplicamos por B. Então, você vê que a matriz de controlabilidade, que é a matriz que você vai montar para você testar se você tem ou não o controle desse sistema, vai ser feito para uma matriz 3 por 3,
é a primeira coluna B, segunda coluna resultado de A vezes B, terceira coluna de A ao quadrado vezes B, tá? Temos a coluna B, a coluna N e a coluna H. Então, um exemplo, igualmente, mas com valores numéricos inseridos, nós temos ali uma matriz 3 por 3, menos 1, 0, 0, 1, 0, 0, menos 2, 2 e 0, e uma matriz coluna de entrada 5, 0 e 3, né? Então, da mesma forma, a primeira coluna da nossa matriz de controlabilidade, ela já nos oferece, né, que é a matriz B. Depois precisamos primeiro calcular A vezes B, que vai ter como resultado a matriz coluna de 3 elementos, menos 5, 5 e 10, né? Depois precisamos calcular A ao quadrado, a matriz A vezes ela mesma, né? Onde temos como resultado a matriz 3 por 3. E depois disso temos que fazer A ao quadrado vezes B, que temos como resultado a matriz coluna com 3 elementos, menos 5, 5 e 20, né? Então você vai montar a partir disso a matriz de controlabilidade, tá? A matriz de controlabilidade vai ser uma matriz 3 por 3, onde a primeira coluna é B, a segunda coluna é A vezes B, e a terceira coluna é A ao quadrado vezes B, tá? E a partir disso você pode calcular a determinante dessa matriz de controle. Então, a determinante dessa matriz, né, ela tem como resultado o valor 250, né? Se o determinante de C for igual a zero, podemos dizer que essa matriz está fora de controle, né? Você não tem a capacidade de controlar ela, mas se o determinante de C for diferente de zero, a gente pode dizer que ela é pelo menos parcialmente controlável, tá? Ela é totalmente controlável, daí precisaríamos seguir, conforme foi dito em alguns slides anteriores aqui, a questão do posto da matriz, tá? Mas esse cálculo já consegue dizer se vai conseguir exercer algum tipo de controle sobre o seu sistema ou não, antes de começar um estudo mais profundo sobre ele, né? Isso é o que nós chamamos de teste de controlabilidade, tá? Para saber se o sistema é ou não controlável. Assim como nós temos o conceito de controlabilidade, nós temos o conceito de observabilidade, tá? Então, o que é o conceito de observabilidade? Então, observabilidade. Um sistema pode ser observável se a saída possuir um componente para cada variável de estado. Um sistema é observável se somente se tendo um tempo finito, o estado x0 possa ser determinado a partir do histórico da sua saída. A grosso modo, podemos dizer que se conseguimos enxergar as variáveis a todo instante, temos o sistema como um sistema observável. Então, a ideia de observabilidade do sistema, a ideia de sabermos se nós somos capazes de observar o sistema o tempo todo, ou seja, se ao analisar esse sistema num determinado tempo, se a todo momento você vai ter se a todo momento você vai conseguir observar todas as variáveis desse processo, tá? E para saber se o sistema é totalmente observável, se ele é parcialmente observável, ou o sistema você não tem certeza que ele não é observável, existe um teste, assim como existe o teste de controlabilidade, existe um teste matemático chamado teste de observabilidade, né? Onde, assim como nós fazemos com a matriz de controlabilidade, nós temos aqui a matriz de observabilidade. Na matriz de controlabilidade, você fez os cálculos e substituiu por colunas. Na matriz de observabilidade, você vai fazer praticamente os mesmos cálculos, mas você vai substituir por linhas, tá? Então, por exemplo, a matriz MO, matriz de observabilidade, a primeira linha vai ser a matriz C, que vai ser a matriz de saída, a segunda linha vai ser a matriz C vezes A terceira linha vai ser C vezes A ao quadrado, a quarta linha seria C vezes A ao cubo e assim por diante. Então, ali, tendo o exemplo, um sistema qualquer, de maneira genérica, né? Nós temos ali uma matriz 3 por 3 e nós temos a matriz de saída, que é a matriz C, tá? Observe que enquanto a matriz de controlabilidade, ela utiliza o papel da matriz B, que é a matriz de entrada, a busca pela observabilidade do sistema, você vai trabalhar com a matriz C, que vai ser a matriz de saída, e sempre com a matriz A, que é a matriz da dinâmica do sistema, tá? Então nós temos ali a matriz C, que o próprio exercício já nos dá, depois teremos a matriz C vezes A, ou A vezes C, melhor dizendo, que nós vamos fazer a multiplicação de C por A, que vai dar uma matriz linha, a matriz N, né?
Depois nós faremos A ao quadrado, tá? Que dá a nossa matriz M, matriz 3×3, e por fim faremos a matriz C vezes A ao quadrado, que vai nos dar a matriz linha H, tá? Então o sistema é considerado observável se a matriz tiver posto igual ao número de estados do sistema. Se o determinante for zero, podemos considerar que não existe controle no sistema. Ou melhor dizendo, podemos dizer que não é observável o sistema, tá? Então ali, expressando numericamente o mesmo exercício, né? Nós temos ali uma matriz qualquer, matriz 3×3, uma matriz de entrada, uma matriz coluna de 3 elementos, 3 linhas, 1, 2 e 2, tá? A matriz de saída ali, nossa, vai ser 0, 1 e 9, matriz linha, tá? Da mesma forma que foi dito anteriormente, primeiro calculamos A ao quadrado, que é a matriz C, o exercício já nos oferece, tá? Depois disso, pegamos a matriz C, multiplicamos por A ao quadrado, também dá uma matriz linha. E por último, substituindo a última linha, né? E anteriormente, perdão, nós temos a matriz C vezes A, tá? Então a primeira linha fica sendo a matriz C, a segunda linha fica sendo a matriz C vezes A, e a terceira linha fica sendo a matriz A ao quadrado vezes C. E se tivesse uma quarta linha, seria A ao cubo vezes C, tá? Então nós temos ali a determinante que é 184 desta matriz. Então podemos dizer que pelo menos parcialmente seria um sistema observável, tá? Então aqui segue definição conceitual de controlabilidade e observabilidade, para que fique claro, né? Que controlabilidade refere-se à capacidade de um sistema de controle influenciar ou direcionar o estado de um sistema dinâmico para um estado desejado dentro de um tempo finito, utilizando apenas entradas ou comandos aplicáveis. Em outras palavras, o sistema é controlável se for possível encontrar uma sequência adequada de entradas de controle que leve o sistema de um estado inicial para um estado desejado em um tempo finito. Se o sistema é completamente controlável, então qualquer estado final pode ser alcançado a partir de qualquer estado inicial em um tempo finito. E o conceito de observabilidade refere-se à capacidade de observar ou determinar o estado interno de um sistema dinâmico com base nas suas saídas observáveis. Um sistema é considerado observável se, a partir de suas saídas observadas, for possível determinar o estado interno do sistema em qualquer instante de tempo dentro de um intervalo finito. Em outras palavras, um sistema é observável se todas as informações necessárias sobre o estado atual do sistema podem ser inferidas a partir de observações disponíveis. Aos meus olhos, um sistema de controle é considerado totalmente controlável ou parcialmente controlável se você conseguir exercer um determinado controle, ou seja, você conseguir direcionar o resultado do seu sistema a partir de uma mudança variável que você desejar. Por isso, utilizamos a matriz de entrada para o sistema teste de controlabilidade, assim como utilizamos a matriz de saída para o teste de observabilidade do sistema, tá? Então, com isso, fica aqui estabelecido o conceito de controlabilidade e o conceito de observabilidade. Esses testes vão voltar mais para frente e será, assim, um assunto recorrente aqui na nossa disciplina. Então vamos lá, um exemplo aqui, um exemplo aplicável, né? Imagine que estamos controlando a orientação de um pequeno satélite usando atuadores de momento, tá? Como rodas de reação. Podemos modelar a dinâmica de rotação com a equação de Euler, né? Onde ômega é o vetor de velocidade angular, J é o tensor de inércia e T é o torque aplicado pelos atuadores, né? T o tal. Se linearizarmos o sistema, desconsiderando o termo não linear, podemos escrever em espaço de estado a matriz como 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 e B igual a 0, 0, 1, tá? Isso de forma lógica, como eu vou dizer, de uma maneira de expressar genericamente essa linearidade, tá? Então, tendo a representação da matriz do sistema conforme a matriz A e a entrada conforme a matriz B, x é o vetor de estado, ângulo e velocidade angulares, tá? Então, x, nossas variáveis de estado, são ângulo e velocidade angulares, tá? E o de t é o torque aplicado, que é o valor de entrada, ou seja, qual o valor que você vai considerar, qual o valor que você vai controlar, qual o valor que você vai aplicar para mudar a velocidade e o ângulo. Seria o torque que você ia aplicar ao sistema, tá? Ao satélite. Então, para isso, para saber se você vai ter controle sobre esse satélite a todo momento,
você pode aplicar o teste de controlabilidade, tá? Então, a partir do momento que você tem um satélite, você tem uma equação que define o trabalho desse satélite. Você entende que as variáveis de estado na qual você vai controlar ângulo são a velocidade, e você entende que o valor que você vai aplicar para controlar essas variáveis é o torque. Você tem x de t, x derivada de t, que são as variáveis de estados conforme o tempo, e você tem o valor de entrada, que é o torque, que você vai controlar, que seja um controle à distância, por exemplo, né? Então, nós temos ali a matriz MC, que é a nossa matriz de controlabilidade, a qual a matriz MC é igual a B, a n-1b e assim por diante, né? Então, nós temos ali a matriz A, que é a matriz coluna B, perdão, que o exercício já nos propõe, né? Que é a matriz 001. Temos daí a segunda coluna da matriz de controlabilidade, que vai ser a matriz A vezes a matriz B. Então, nós vamos ter ali 010, 001 e 0000, vezes a matriz B, que é 0001, matriz coluna, que dá uma matriz coluna 010, né? A matriz A ao quadrado tem 010, 001 e 000 na última linha, ao quadrado, vezes a matriz coluna de entrada, que vai ser 001, né? Então, a nossa matriz de controle ficaria sendo 001, que é a matriz B, 010, que é a matriz A vezes a matriz B, e 100, que seria o valor da matriz A ao quadrado vezes a matriz B, tá? O posto da matriz é 3. Matriz mais simples, não precisa escalonar para chegar à matriz identidade, tá? Porque o resultado da matriz, ela já é uma matriz identidade, né? Não precisa fazer escalonamento, tá? Então, sendo o posto matriz 3, e sendo a matriz 3 por 3, ou seja, nós temos 3 variáveis a trabalharmos aqui, nós podemos dizer que esse sistema ele é totalmente controlável, tá? Se o posto for igual ao número de variáveis na hora da montagem da matriz, ele é considerado totalmente controlável, tá? Você não precisa nem fazer o cálculo de determinante nesse caso. A partir disso, que eu mostrei matematicamente, um exemplo que é muito aplicável para controle de um satélite. Imagine você lançar um satélite e perceber que em algum momento você pode perder o sinal de controle dele. O exemplo a seguir é bem simples, mas ele é aplicado a sistemas muito mais complexos, tá? Eu mostrei toda a parte matemática, agora eu vou mostrar como construir um programa para fazer exatamente o mesmo cálculo, a mesma estruturação que nós fizemos até aqui. Não é o objetivo aqui ensinar programação, tá? Mas apenas demonstrar para vocês as maneiras como você pode aplicar todos esses cálculos que nós estamos estudando, tá? Então, este mesmo exercício, a matriz para montagem, o programa, melhor dizendo, para montagem da matriz, e depois o programa para a montagem do teste de controlabilidade, está sendo passado aqui para vocês. Primeiro eu estou passando aqui o programa linha a linha, né? Onde nós temos ali as definições das bibliotecas, depois as estruturas para montar as matrizes e vetores, depois a função para multiplicar as matrizes, depois as funções para verificar o posto, né? Contar linhas não nulas, depois para definir a matriz A, né? Que é a dinâmica do satélite, depois para definir a matriz B, que é a entrada de controle, e daí sim fazer os cálculos para a montagem da matriz de controlabilidade. Esse programa é padrão, poderia ser aplicado a qualquer sistema de matriz 3x3, a única diferença é que você vai inserir os dados ali deste mesmo exercício, tá? Dentro da programação. Então você segue para a montagem da matriz de controlabilidade, para a verificação do posto e para imprimir ali resultado no printf, né? Então ali no final você tem printf, posto da matriz de controlabilidade, e se o sistema ele é controlável ou o sistema não é completamente controlável, tá? É um programa bem completo e ele foi aplicado e testado dentro do Dev C++, tá? Só um exemplo, eu acredito que qualquer compilador C consiga executar esse programa, o que pode ter alguma diferença assim
na execução das bibliotecas, né? Talvez daí, se usar um compilador diferente, talvez tenha que fazer alguma pequena modificação ali na declaração das bibliotecas, tá? Segue esse slide, você pode ver o resultado da aplicação do programa, onde você tem ali a matriz de controlabilidade, ou seja, ao executar o programa, ele já nos deu a matriz de controlabilidade, você pode ver que bate exatamente com a matriz ali do exercício, e ele já nos dá o posto da matriz, olha só, ele já dá que o posto da matriz é 3, e ele dá se o sistema é completamente controlável ou não, e o programa já responde para nós que o sistema ele é totalmente controlável, tá? Então é só um exemplo. Então veja bem, o que nós vimos aqui é um exercício matemático aplicando controle de multivariáveis, aplicando teste de controlabilidade a um satélite. Ou seja, o projetista do satélite quer aplicar um teste, logicamente, nós damos poucas variáveis de estado e apenas um valor de entrada, mas esses valores podem ser aumentados, né? Então ele faz um teste de controlabilidade para ver se ele vai conseguir exercer o controle sobre o seu satélite neste caso, tá? Observe que isso poderia ser aplicado em sistemas muito maiores, com muitas mais variáveis, com muitas mais entradas, tá? Recomendo vocês, até para despertar um interesse maior sobre a disciplina, que vocês tentem executar esse programa em algum compilador, tá bom? Este aqui foi executado no Dev C++. Então vamos seguir com a nossa disciplina. O nosso próximo assunto são as formas canônicas, tá? Então as formas canônicas é a forma mais simples, uma maneira padrão de se expressar uma matriz, tá? Então são formas padrões de se expressar uma matriz, tá? Então dependendo como você tiver o seu sistema, você vai ter uma forma padrão de expressar uma matriz, tá? Nem sempre você vai ter uma única forma de expressar essa matriz. Então, as formas que nós vamos aqui trabalhar vai ser a forma canônica controlável, a forma canônica observável, a forma canônica diagonal e a forma canônica de Jordan. Então, utilizamos das formas canônicas para expressar o sistema por meio de matrizes, tentando atender às diversas situações que o estudo de controle pode proporcionar a aparecer. Para a forma canônica controlável, a sua matriz A vai ter em sua última linha os coeficientes do denominador da função de transferência, já a matriz C vai conter os coeficientes do numerador da função de transferência. Então, pensando no sistema na forma de função de transferência, assunto das próximas aulas, nós vamos trabalhar essa relação entre função de transferência e matriz de estado. Então, pensando na função de transferência, a forma canônica controlável, a forma padrão, nós vamos pegar os valores do denominador da função de transferência e vamos deixar na última linha sempre da matriz A, tá? A primeira coluna à esquerda nós temos 0 nos valores e a partir disso nós vamos temos valor 1 na forma diagonal, tá? Conforme o exemplo que está no slide aqui na tela, ok? Na matriz de saída, nós teremos os valores do numerador, tá? Da função de transferência. Sendo que outros termos que tem no modelo padrão, se não houver na função de transferência, nós apenas zeramos eles, conforme nós vamos ver no próximo exemplo. Então, esse é um exemplo de você ter uma função de transferência e passar para um modelo padrão na forma canônica controlável, tá? Onde nós temos a função g de s é igual a 4 sobre s ao quadrado mais 3s mais 5. Se nós passarmos essa função de transferência para a forma canônica controlável, nós teremos uma matriz 2 por 2, onde teremos x' 1 e x' 2 é igual a 0, como eu falei, o primeiro termo é sempre zerado, 1, e daí se tivesse mais uma matriz maior, nós cairíamos na forma diagonal. E na última linha dessa matriz, nós jogamos os valores do denominador, certo? Sempre com o sinal invertido, porque nós isolamos ali o s ao quadrado, né? Então fica menos 5 e menos 3, 0 e 1 em cima, tá? X1, x2 mais 0 e 1. Tá?
Então, como regra, nós seguimos sempre, começa com o valor de 0, a partir do segundo elemento, você começa a montar uma linha de 1 na diagonal, na última linha você joga os valores da sua função de transferência com o sinal invertido. E assim você monta o modelo padrão controlável da matriz A, tá? E para a função de saída, você tem simplesmente os valores do numerador, tá? Então, y de t é igual a 4. Como são duas variáveis de estado, o segundo elemento você simplesmente zera ele. Então, y de t é igual a 4 e 0, ok? Então, dando continuidade, o exemplo 4 trata de um sistema, um caso muito interessante, na qual nós temos duas funções de transferência para um determinado sistema de controle, tá? Neste caso, onde nós temos, por regra, sempre o mesmo denominador, a nossa diferença será os valores do numerador. Neste caso específico, na qual nós temos duas funções de transferência para um mesmo sistema, a nossa matriz A, como se trata do mesmo denominador, permanece da mesma forma, tá? Seguindo a mesma regra, 0 e 1, menos 5 e menos 3. Mas nesse caso, na qual nós temos duas funções de transferência, nós temos dois valores do numerador. Então, nossa matriz de saída ficará com 4 e 0 e 3 e 1, tá? Na primeira linha, primeiro valor do numerador, perdão, e na segunda linha, o segundo valor do numerador, tá? Por se tratar de uma matriz 2 por 2, ela permanece dessa forma. Veja bem, se nós tivéssemos um terceiro caso, então a matriz de saída ficaria ainda um pouco mais ampla. Isso é muito interessante, pois nós temos, neste caso, mais de uma matriz de saída, né? Mais de um valor de saída dessa função de transferência, né? Ocasionando tudo na mesma matriz, tá? Então, nós temos aqui, neste caso, para um sistema na qual temos duas funções de transferência representando ele, os valores de 4 e 0 e 3 e 1 aplicados neste caso, tá? Eu vou encerrar por aqui no modo canônico controlável, e próxima aula eu posso fazer uma recapitulação, porque eu não vou entrar nessa aula gravada tão a fundo nas formas canônicas, tá? 50 minutos de eu falando diretamente é muita informação. Hoje nós começamos lá nos exemplos de controle multivariável, depois passamos para o exemplo, começamos, né, com o exemplo de aplicado à eletrônica, depois seguimos para o conceito de controlabilidade e observabilidade, depois vimos o teste de controlabilidade, o teste de observabilidade, vimos exemplos, vimos um exemplo aplicado, vimos um exemplo na forma de programa, depois entramos nos conceitos de modos canônicos. Então, estamos aqui vendo exemplos de modos canônicos controláveis. É muita informação, tá? O que eu recomendo, que eu peço para vocês, é que peguem esses exemplos, principalmente os exemplos ali do início da aula, e façam eles, refaçam eles, porque todos os exercícios que vai ser pedido para vocês é muito em cima desses exemplos que eu vou estar passando aqui nessas aulas ao vivo, tá? São muito parecidos, e se você conseguir fazer esse exercício, tenho certeza que você não vai ter nenhuma dificuldade na hora de fazer o exercício que vai ser pedido para vocês, tá? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.